6 de março de 2024, quarta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Hoje nós vamos meditar nesta manhã o livro do Deuteronômio, o capítulo 4, versículos 1 e do 5 ao 9. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar, e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos, como o Senhor nosso Deus sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje um misto de ensinamentos, esse texto, nessa leitura que a igreja nos propõe. A primeira coisa importante para a gente colocar na nossa vida pessoal, minha gente, nossa vida espiritual, é o ato de ouvir a Deus, né? Moisés falou ao povo dizendo, o texto começa da seguinte maneira: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivas e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Primeira coisa para a nossa vida, minha gente, olha, muita coisa nós perdemos, né? Nós perdemos muita oportunidade na nossa vida, porque nós somos teimosos e nos distanciamos de Deus. Presta bem atenção. Se nós tivéssemos andado na nossa vida coladinho em Deus desde quando nós nascemos, desde quando nós crescemos, desde quando nós fomos nos desenvolvendo como ser humano, olha, nós teríamos hoje, no nosso hoje existencial, uma vida cheia de bênçãos e de alegrias, de realizações espirituais. O nosso problema, a primeira coisa é que nós não escutamos, não ouvimos a Deus, né? Mesmo hoje que nós temos certa intimidade com a palavra de Deus, mesmo hoje que nós já temos uma certa intimidade com os sacramentos da igreja, já temos uma caminhada alicerçada na igreja, ainda assim, minha gente, nós temos muita dificuldade de ouvir a Deus, né? Primeira coisa, olha a demonstração da dificuldade que nós temos de ouvir a Deus. É a nossa dificuldade de cumprir os mandamentos de Deus. Porque quem ouve a Deus, cumpre os seus mandamentos. Agora, reflitamos nós, né? Convenhamos. Temos ou não temos dificuldade de cumprir os mandamentos? São dezinhos mandamentos. Mas como é desafiador nós vivemos integralmente a lei de Deus. Por quê? Porque nós não queremos ouvir a Deus. Todos nós. Nós queremos ouvir, sabe quem? Os nossos ímpetos, né? Nós queremos ouvir as propostas do mundo, nós queremos ouvir as seduções do diabo, nós queremos ouvir os prazeres
né, as tentações, as propostas da estrutura em que nós vivemos nesse mundo, que está perdido, que está longe de Deus, é ou não é verdade, minha gente? Convenhamos. E aí, o que acontece? Quando nós não ouvimos a Deus, o que acontece como consequência? Nós também nos afastamos daquilo que Deus tem como promessa para nós, né? É claro que lá na história do povo de Israel, a terra prometida. Por que a terra prometida demorou tanto para chegar? Né? 40 anos no deserto o povo ficou. Um sofrimento tremendo. Sol, chuva, pestes, bichos, fome, sede, desânimo, falta de fé, tantas dificuldades, tanta gente morrendo e tantas situações. 40 anos. Se nós olharmos bem, né? Depois quem gosta de estudar, né? Se você pegar a saída do Mar Vermelho até a chegada na terra de Canaã, né? Estude, digite no mapa, né? Quantidade em quilômetros. Você vai fazer seus cálculos e você vai perceber que se nós fizéssemos essa caminhada hoje, nós não levaríamos todo esse tempo, 40 anos. Pelo contrário, o tempo se minimizaria muito, 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 muito. Pesquisa depois, por curiosidade. Mas, padre, se é uma distância que o povo poderia cumprir em X anos e fez em 40, por que fez em 40? Porque o não ouvir a Deus nos faz voltar para trás. Você caminha para frente, né? Você caminha para frente 1 milha e volta 5, 10, 20, 30, 50, 100 milhas para trás. Você caminha um passo para frente e volta 50 para trás. Por quê? Porque você não escuta a Deus, você desobedece a Deus, você teima com as leis de Deus. E quando eu falo você, somos todos nós, viu, minha gente? Nós somos assim, né? E não adianta dizer ser o contrário, porque o objetivo nosso é o quê? Não é nos convencer de que nós somos assim, então não vou mudar, então não vou me esforçar para nada. É nos convencer de que nós somos muito pequenos na nossa própria iniciativa. Por isso que nós precisamos de Deus. É esse o objetivo. Não é que a gente tem que largar tudo para lá, jogar tudo para o alto, né? Porque tem gente que prega o evangelho desse jeito, né? Nós somos fracos, né? Nós não conseguimos fazer nada. Ah, então tá bom, então não vou me esforçar para nada. Não, não é isso. Quando o padre fala assim, nós não conseguimos cumprir os mandamentos, não é para a gente se conformar com isso, mas é para a gente se perceber necessitado de Deus. Porque se a gente se unir a Deus, a gente consegue, mas só se a gente se unir a Ele, né? E aí, o texto de hoje vai dizer assim, se Moisés dizendo, olha, vivam os mandamentos de Deus, para que as nações que as nações vizinhas possam olhar para a gente e possam dizer assim, nossa, como eles vivem de maneira ordenada, como eles vivem bem, como eles têm decretos tão justos, como esta lei que sobre a qual eles vivem proporciona alegria e vida em abundância para eles. Será que a gente dá testemunho não para as nações, né, mas para as pessoas com quem nós convivemos, elas que ainda não conhecem Jesus? Será que a gente dá um bom testemunho de ser católico, de ser cristão? Moisés está dizendo ao povo, na prática dos mandamentos vocês devem causar, claro, vocês devem invejar, claro que entre aspas, né, as outras nações, para que as nações elas sintam o desejo de buscar o nosso Deus, o mesmo Deus que nós buscamos, né? E o que acontece com a gente? A gente não consegue cumprir os mandamentos, todos nós. E não cumprindo os mandamentos, a gente se torna um mau exemplo para os outros. O que mais? As pessoas olham a gente e elas não têm vontade de ir na igreja olhando para a gente, às vezes. Elas têm vontade de ficar na casa delas, né? E a gente vai vendo traços de conversão em nós, né? Tô falando sempre, a gente sempre tem que olhar para nós. Quando a gente consegue ser testemunho para alguém. Não somente por palavras, mas pelo nosso jeito de ser, pela nossa conduta, pelo nosso jeito de agir, né? Olha, se você for capaz na sua vida de conduzir alguém a Jesus, você está no caminho certo. É isso que está falando o texto de hoje, né? É isso que está falando o texto de hoje. É muito bonito o texto de hoje. Para a gente, nessa quaresma,
avaliar se de fato a gente evangeliza com o nosso respirar. Será que a gente evangeliza com o nosso jeito de ser? Será que a gente evangeliza simplesmente com a nossa presença em meio à vida das pessoas? Porque se isso não acontece, nós ainda estamos muito aquém do que Deus espera de nós. Aí você me pergunta, nossa, padre, então é exigente? A missão que Deus nos dá é muito exigente. É muito exigente, minha gente. Por isso que a gente precisa de Deus, senão a gente não consegue, não. Né? E aí o texto de hoje termina assim, mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que viste com teus próprios olhos, e nada deixe escapar do teu coração por todos os dias da tua vida, antes ensina aos teus filhos e netos. Né? O que Moisés está dizendo para o povo? Né? Está dizendo assim, olha, às vezes a gente é um mau testemunho, porque a gente não mostra as coisas boas que Deus fez na nossa vida. A gente só testemunha o mal, a reclamação, a murmuração, só reclama da vida. A gente só testemunha o que tem de trágico. Mostra as coisas boas que Deus te fez. Será que na sua existência, você que tem... Quantos anos você tem, você que está escutando essa mensagem de hoje? Né? 20? 30? 40? 50? 60? 70? 80? Quantos anos você tem? Será que nesses seus 50 anos, vamos chutar, você não tem um testemunho bom para dar para as pessoas? E por que quando você se achega diante das pessoas, você só reclama? Você dá um testemunho de derrota, você dá um testemunho de desânimo para os outros. Lembra-te de que Deus já fez na sua vida. Não é possível que você não consiga perceber uma coisa que Deus tem, que Deus tenha mostrado na sua vida. Não é possível que você não consiga perceber uma ação de Deus na sua história, nesses tantos anos que você tem de existência. E aí o Moisés está dizendo assim, de tudo, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que viste com teus próprios olhos. Sabe por quê, minha gente? A gente tem mania de guardar o que é ruim e as coisas boas se esquecem facilmente, né? O mundo é assim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Presta atenção, né? Vamos pegar um padre, por exemplo, né? Um padre. Você pega um padre, tem 30 anos de sacerdócio, né? Uma pessoa lisonjeável, uma pessoa que já levou muita gente para Jesus, uma pessoa que já passou por tantas paróquias e fez causou tanto bem por onde passou. Aí com 30 anos de sacerdócio ele comete uma burrada na vida dele, um deslize e cai na mídia, vamos dizer assim. O que acontece? Esses 30 anos de sacerdócio, de serviço, de benefício que ele causou, tanta coisa boa ele fez na vida de tanta gente, esses 30 anos cairão no esquecimento. O que as pessoas vão lembrar? As pessoas vão lembrar de um instante e um momento de deslize. E ele vai ser taxado por aquilo. E não pelos 30 anos de bem que ele fez na vida dos outros. Estou dando um exemplo aqui, mas isso vale para qualquer situação da nossa vida. A gente só guarda o que é ruim. Esse tempo da quaresma é um tempo propício para nós também limparmos, desintoxicarmos o nosso psíquico, nossa mente, o nosso pensar, as nossas mais profundas convicções e recordações. Purifique o seu pensar, purifique o seu psíquico, né? Ontem eu atendi confissão, nós começamos aqui em Itu já as confissões, né? Uma região bastante grande, a gente tem que começar bastante antes, porque tem muita gente para atender nas paróquias. E eu disse, tudo isso que eu estou dizendo a vocês, eu disse para duas pessoas, com a mesma coisa, a mania de ficar exaltando o que é mal. Mas tem tanta coisa boa na vida, minha gente. E aqui Moisés está dizendo assim, além de vocês não esquecerem o que é bom, que vocês já experimentaram, as bênçãos de Deus que vocês já experimentaram, ensina teus filhos e teus netos.
né? Ora, eu não sei, você que está escutando essa mensagem, você conseguiu evangelizar com propriedade sua família? Inculcar fé? Então faça. É sua missão. É sua missão, né? Às vezes a gente vê alguns avós, né? Algumas avós, alguns avós que percebem os seus netos longe da igreja, longe de Deus, né? E ficam esperando pelos pais para que os pais ensinem a fé. Ensine você. A criança está na sua casa, vai lá, não perca tempo, ensina a fé para a criança. Ensina, pega no pé, vamos rezar a Ave Maria. Vamos lá, Ave Maria, vamos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, vamos rezar o credo. Vamos rezar o credo, vamos rezar a Salve Rainha, vamos rezar a oração do Santo Anjo. Vamos rezar a oração de São Bento. Vai lá, faça acontecer, não fica esperando pelos outros. Né? Ensina o que é bom. A gente vê crianças de hoje em dia, né? Ou até mesmo adolescentes, que aprenderam tanta coisa ruim, né? Aprenderam de quem? Aprenderam em casa. Aprenderam em casa. Onde aprenderam? Né? E aprende o que é ruim e o que é bom. O que é bom ninguém ensina. Aí depois, mais pra frente, a pessoa começa a entrar numa vida desenfreada, descabeçada. Aí fica questionando a Deus. Ah, Deus me ajuda. Por que Deus permitiu isso? Ora, você não fez sua obrigação. Só testemunhou diante da criança coisas ruins. Briga, discussões, e palavrões, e maus exemplos, e tantas outras coisas. E a criança vai bebendo daquilo, a criança vai somando aquilo. Como nós estamos exercendo o ministério, a responsabilidade que Deus nos deu? Moisés está dizendo ao povo: ensina teus filhos, teus netos. Transmita a fé para eles. É o que eles têm, é o que você tem de melhor para dar para eles. Que Deus nos deu discernimento para entender a leitura de hoje. Desejo a vocês, meus queridos, uma quarta-feira cheia de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.